As boas-vindas a todos, sejam bem-vindos à Casa de Deus, agradecer por este momento maravilhoso de louvor que o Hipólito preparou para adorar a Deus e também para preparar o nosso espírito para a Palavra de Deus que esta manhã nós vamos falar e vamos partilhar. Eu, não levem a mal, não posso dizer que hoje a historinha das crianças tocou-me especialmente. Esta história não podia ser muito mais bem escolhida, porque diz muito a mim pessoalmente. Eu tive o grande privilégio de eu e a Carla, quando estivemos no Japão, em frente à estação de Shibuya, que é a estação desta história, onde este professor, neste caso, sempre chegava quando chegava a casa e tinha lá o Akita lá à espera, sempre fielmente. Uma história de fidelidade, e há uma estátua que foi feita pelo povo japonês para lembrar e para tornar essa lembrança perpétua de um exemplo de fidelidade que nós humanos muitas vezes poderíamos e devemos aprender até com aqueles que são menos suspeitos, neste caso dos animais. E eu, irmãos, queria então introduzir o tema desta manhã. O título já ali está, e este título, este tema, vem na continuidade da temática do tema do sermão que eu tive o privilégio de realizar pela última vez aqui. E que tinha, não sei se ainda se recordam do título, que se chamava A Ceia ou as Bodas dos Indignos. Era um momento, estudando e lembrando as parábolas da boda, onde o Senhor convidava todos os seus amigos, todos os seus vizinhos, todas as pessoas que lhe eram próximas para partilhar de um momento de alegria, e essas pessoas recusaram o convite porque tinham coisas mais importantes para fazer. Então aqueles lugares foram ocupados por aqueles que eram considerados os rejeitados da sociedade. Os mancos, os coxos, os doentes, enfim, os pobres, os farrapados, todos esses ocuparam o lugar. Só que eu fiquei a pensar numa situação. Será que todos os lugares naquela boda ficaram ocupados? Quando Jesus nos disse que vou preparar lugar e virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para quando eu estiver, quê? Sejais vós também. Ele disse, em casa do meu Pai, o que é que há? É poucas? Muitas. Há muito lugar na casa do meu Pai. Há muito espaço. Lugar não é problema no céu. Se alguém está a pensar que vai haver sublotação no céu, esqueçam. Porque Jesus prometeu que iria preparar um lugar para cada um de nós pudéssemos estar. E nesse lugar havia muito espaço. Quer dizer que Jesus preparou um lugar a contar que todos nós pudéssemos usufruir daquele lugar especial que Jesus está a preparar para cada um de nós. Quer dizer que aquele lugar está a ser preparado para toda a humanidade. Porque mesmo aqueles que nós hoje olhamos na sociedade, no mundo, que podemos até considerar indignos, pecadores, que não teriam jamais lugar no céu, também para esses Jesus está a preparar lugar. Sabem porquê? Porque Jesus acredita que aquela pessoa pode um dia ainda aceitá-lo. Porque Jesus acredita que o lugar daquele nosso vizinho, nosso amigo, nosso irmão, nosso familiar, que hoje não está aqui, ainda há um lugar para ele reservado no lar eterno. E isso nós queremos, e se nós formos abrir as nossas Sagradas Escrituras em Mateus 18, e nós já estudámos isso mesmo ao longo das semanas na escola sabatina, mas no capítulo 18 nós temos aqui claramente Jesus a afirmar aquilo que foi o seu propósito principal ao vir a este mundo. No capítulo 18, nos versículos 11 a 14, nos diz o seguinte: o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus tinha alguma outra missão na Terra, além desta? Não. Era a sua única missão. Vir a este mundo para salvar o que estava salvo. Bom, quem está salvo não precisa de salvação.
Jesus veio para salvar aqueles que necessitavam de salvação. Aqueles que estavam perdidos. Aqueles que estavam sem esperança. Aqueles que estavam completamente desnorteados neste mundo e que precisavam de encontrar o polo, que precisavam de encontrar a sua orientação. E diz-nos mais, Jesus diz-nos no versículo 12, que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará a ele as 99 nos montes, irá buscar a que se desgarrou? E se acha em verdade, vos digo, que maior prazer tem por aquela que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, e agora peço especial atenção para o versículo 14, diz-nos, assim também não é vontade do vosso Pai que estás no céu que um destes pequeninos se perca. Temos aqui duas situações, duas vontades. A primeira é que Jesus decidiu vir a este mundo com uma única missão. Qual? Falem sem medo, meus irmãos. Salvar o que estava perdido. Mas ele diz, no versículo 14 também, que a vontade do vosso Pai, a vontade do nosso Deus, que está nos céus, é que nenhum destes pequeninos, nenhum destes seus filhos se perca. Esta é a vontade de Deus. O seu amor pelos seus filhos amados é tão grande que Ele não quer que ninguém se perca. Todos se venham a salvar. E isto me fez recordar uma história que aconteceu no dia 23 de junho de 2018. Um grupo de 12 jovens, com o seu treinador um dia, depois de um treino, resolveram ir explorar na região de Chiang Rai, na Tailândia, umas grutas. Já era hábito eles se aventurarem, explorarem aqueles lugares. Bom, quem é que aqui já não foi desbravador? Eu sei, os desbravadores nos anos 80 tinham aqui em Aveiro tinham umas atividades um bocadinho radicais, enfiavam-se aí por uns túneis aí na cidade de Aveiro, que eu sei assim de umas histórias. Aventura, o desbravador é isso, explorar. E estes jovens tinham esse mesmo espírito, de explorar o desconhecido, de se aventurar. E eles conheciam essa gruta e deixaram as suas bicicletas à entrada da gruta. E apenas com umas pequenas tochas, eles levaram e entraram nessa gruta porque pensavam eles que iriam levar pouco tempo, uma pouca hora e voltariam porque era o hábito que eles tinham a fazer. O que eles não estavam a contar é que durante aquela semana tinha chovido muito. E o caminho que eles estavam a fazer, a dado momento, quando resolveram voltar para trás, o mesmo caminho que eles tinham feito estava completamente bloqueado. A água das chuvas, que entretanto tinha começado também a chover fortemente, começaram a inundar o caminho de regresso. Eles só tinham um caminho para ir. Ou continuavam ou voltavam para trás. Voltar para trás não era opção. Então continuaram a ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. Tentar encontrar alguma salvação, um caminho opcional. Mas infelizmente não havia. Ainda chegaram com as mãos a tentar escavar alguma saída, mas estavam ali, presos. E todos nós conhecemos o que aconteceu, porque esta história é de veras conhecida. Mesmo dentro da gruta, o seu treinador que foi com eles, que tinha sido um monge budista, sabendo dos perigos que a partir dali iriam viver, tentou preparar ou tranquilizar aqueles jovens, ensinando-lhes alguns exercícios de respiração, porque eles estavam a dado momento fechados, numa gruta onde não dava mais para fugir. E sabiam eles certamente que o oxigênio era algo que não iria certamente durar por muito mais tempo. Então eles fizeram alguns exercícios para controlar a ansiedade e a respiração, para também poupar oxigênio. A comida não havia, mas pelo menos havia a água da chuva que os pôde manter vivos durante aquele tempo. A dado momento, o alarme foi dado, a história foi conhecida e especialistas de todo o mundo, norte-americanos, europeus, exploradores profissionais de grutas no Reino Unido, por exemplo, da Bélgica, da Austrália, enfim, todo o mundo, e nós conhecemos a história, se envolveu
neste resgate que a dado momento chegou-se a pensar que não iria ter êxito. Diz-nos que no dia 1 de julho, uma semana depois, 2 mergulhadores britânicos encontraram uma bolsa de ar, a dado momento, e onde, ao saírem, levantaram a cabeça, eles sentiram aquilo que se chama o odor humano. Havia ali sinais de presença humana, no meio daquela escuridão. Eles sentiram o cheiro. E quando aqueles jovens ouviram o barulho das águas a moverem-se, e viram que alguém estava ali com uma lanterna, eles ligaram as tochas, gritaram, e diziam: estamos aqui, estamos vivos. Todos aqueles 12 jovens mais os seus treinadores estavam vivos. Esta foi a notícia que todo o mundo rejubilou, porque havia a ansiedade de não saber do que é que estava a acontecer com aqueles jovens, com aquelas crianças. Contudo, havia um problema. Se havia uma boa notícia de que aqueles jovens estavam vivos, por outro lado, havia um outro problema. Como é que os vamos tirar dali? O caminho não era fácil, o caminho de regresso. Era um caminho de quilómetros, de túneis submersos, apertados, que mesmo mergulhadores profissionais, altamente treinados e qualificados, tinham dificuldades. Militares, por exemplo, treinados, não conseguiam passar. Quanto mais uma criança que nunca tinha mergulhado, fazer aqueles quilómetros todos, porque seriam horas que iriam passar debaixo d'água para se poderem ser resgatados. O problema era grande, o dilema. Ou era treinar os rapazes para mergulhar naquelas águas complicadas e naquele caminho tortuoso, apertado, ou bombear a água para fora da gruta, e só isso iria demorar cerca de 4 meses, ou então encontrar uma passagem opcional noutro lugar qualquer para os poder resgatar. Mas estes 3 cenários, qualquer um deles seria muito difícil, são quase impossível. Até que alguém teve uma ideia de uma 4ª opção. Essa a mais arriscada de todas. A mais eticamente questionável. Que seria anestesiar cada um daqueles jovens para os poder trazer, rebocados, como por assim dizer, por aqueles túneis apertados. E foi assim que arriscaram. Apesar disso, mesmo assim, um dos militares tailandeses altamente qualificados perdeu-se pelo caminho, ficou sem oxigênio e acabou por falecer. Alguém que perdeu a vida a tentar ajudar a resgatar aquelas crianças. Finalmente, no dia 7 de julho, vejam, 2 semanas depois, 2 semanas que aqueles jovens ficaram ali trancados naquela gruta. Foram pelo menos o dia D, do dia do resgate, e só no dia 8 de julho, as primeiras 4 crianças conseguiram sair, e nós sabemos logo depois, no dia 10 de julho, saía a última criança da gruta de Tham Luang. Foi uma emoção para o mundo quando aquelas crianças foram todas resgatadas com vida. Não sei se se recorda, mas estava a acontecer o Campeonato do Mundo de Futebol, que é como está a acontecer agora neste preciso momento. E até houve seleções naquela altura que festejaram, dedicaram vitórias. Bom, para eles vistos têm aqui uma questão técnica, vamos tentar, os irmãos não se distraiam enquanto eu for falando. Estava eu a dizer que estava a decorrer o Campeonato do Mundo de Futebol naquela altura e houve homenagens para aquelas crianças. Houve toda uma emoção mundial pelo milagre, pelo trabalho que tinha sido feito. Porque alguém um dia acreditou que era possível resgatar aqueles jovens. Alguém um dia olhou e disse: não é impossível. Mesmo que aparentemente seja impossível. Mesmo que aparentemente alguém até já tenha morrido a tentar, profissionais, tenham morrido a tentar salvar estas crianças, é possível. E é isso que Jesus hoje e Deus nos quer dizer. Que nós devemos ter exatamente o mesmo carinho, a mesma dedicação, a mesma atenção para salvar aqueles que hoje não estão aqui. Porque agora queria que vocês pudessem também abrir em Mateus, no capítulo 20, nos versículos 28. Algo que Jesus também afirma, que é
basicamente para que nós possamos relembrar, que nós possamos ter a certeza e reafirmar no nosso coração. Jesus diz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em quê? Em resgate de muitos. Eu quando vi esta história, lembrei-me daquele militar tailandês que deu a sua vida por resgatar crianças que ele não conhecia. Crianças que, pelo seu espírito de aventura, se aventuraram por lugares perigosos. E mesmo assim aquele homem morreu. Mesmo assim aquele homem deu a sua vida, colocou a sua vida em risco ao ponto de a perder. Jesus disse que veio também a este mundo para resgatar aqueles e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não quer que nenhum se perca, mas que todos nos venhamos a salvar. Então, se nós, neste mundo, buscamos ser exemplo de Jesus, buscamos os exemplos de Jesus e seguir o exemplo de Jesus, a minha pergunta que eu deveria fazer é se estamos neste mundo para usufruir das coisas boas que este mundo nos oferece, ou aparentemente nos oferece, ou estamos aqui para seguir e fazer aquilo que Jesus espera que nós façamos. E eu queria agora também vos fazer pensar numa coisa. Sabem que costumamos dizer que qual foi a primeira mentira de Satanás quando esteve neste mundo? Qual foi a primeira mentira? Certamente não morrerás. A ideia de que a imortalidade da alma é algo viável e, primeiro, colocar em causa aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha dito. Mas sabem que houve outra mentira também muito grave que Satanás colocou logo no coração dos primeiros humanos neste planeta. E nós encontramos-la em Gênesis. Vamos abrir agora no início da Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis. É uma história de veras conhecida. No capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 9, nos diz o seguinte: E conheceu Adão e Eva, a Eva sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse, alcancei o do Senhor um homem, e deu à luz mais seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao dado de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E é aqui que eu queria fazer esta pergunta. Estava Caim correto, sim ou não? Era ele guardador do seu irmão? Sim ou não? Sim? Claro que sim. Só que o inimigo coloca no nosso coração a ideia errada de que a vida do meu irmão não é nada que me diga respeito. E isso é um engano que já vem, vejam, desde o Éden, ou praticamente desde a origem do Éden, pouco depois do Éden. Caim achava que não era ele guardador do seu irmão. E isto é um engano satânico. Porque se não fosse, porquê é que Deus iria perguntar a Caim, onde está o teu irmão?
se Caim não tivesse a responsabilidade de olhar, de cuidar do seu irmão, lembra-se, quem é que era o mais velho? Caim. Ele era o mais velho. Ele teria certamente a responsabilidade de olhar também por aqueles que eram os mais novos. E se de facto não fosse responsabilidade dele, alguma vez Deus iria fazer-lhe uma pergunta como esta: onde está o teu irmão? Porque esta é uma ideia que nós vamos ver confirmada. Vamos ver em 1 de João, no capítulo 3 de 1 de João. Em 1 de João, no capítulo 3, e no versículos 11 a 12. Nos diz o seguinte: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que quê? O que é que lá diz, escrito? Que nos amemos uns aos outros. Não como quem? Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por causa é que matou, porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Foi a inveja, foi o ódio, enfim, sejam o que vocês quiserem justificar. A ideia é que temos aqui o apóstolo João, que nos diz que a mensagem que deves ouvir desde o princípio não era nada de novo. O que João está aqui a dizer é apenas relembrar que nós devemos nos amar uns aos outros. Ponto final, parágrafo. Não há mais ses, nem outras condições. Nós temos o dever de olhar uns pelos outros. Por isso, a pergunta que Jesus fez, onde está o teu irmão? É a pergunta que hoje eu quero que façamos a cada um de nós. Onde estão os nossos irmãos que ocupavam os bancos das nossas igrejas e hoje não estão aqui? Onde eles estão? Estás tu preocupado com ele? Estás tu a orar por ele? Sabes tu em que condição é que aquele teu amigo que partilhava a escola sabatina dos primários, dos juvenis, dos adolescentes e que hoje tu não vês mais, sabes se ele está bem? Sabes se ele está a precisar da tua amizade, da tua ajuda, da tua palavra amiga? Onde estão as pessoas que nós nos habituámos a ver aqui dentro da igreja e que hoje os seus lugares estão vazios? Onde estão? Eu faço muitas vezes essa pergunta. E essa pergunta eu faço não só apenas em relação até a irmãos da igreja, mas irmãos de fé. Também, mas irmãos de sangue, quero dizer. Todos nós temos irmãos, primos, tios, pais, filhos, que um dia já ocuparam lugar deste santo lugar. E a pergunta que Deus te faz hoje, meu irmão, é: onde está o teu irmão? O que é que vais responder a Deus a esta pergunta? Vais responder como Caim? Sou eu o guardador do meu irmão. Ele saiu porque quis. Ou ele deixou de ter vontade de estar aqui, etc, etc, etc. Mas vamos ver o que é que Jesus nos ensina sobre aqueles, ou sobre o cuidado que nós devemos ter para com aqueles que já cá não estão. Vou pedir que possamos abrir agora em Lucas, no capítulo 15. E são 3 histórias de veras conhecidas, que eu queria que nós pudéssemos refletir, tirar as nossas próprias conclusões, fazermos uma introspeção sobre a nossa postura, a nossa atitude e sabermos de facto se estamos a seguir aquilo que Jesus mostrava e dizia. E estas histórias aconteceram num contexto que nós encontramos aqui. E chegando eles no capítulo 15, no versículo 1 a 7, diz-nos o seguinte: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir.
E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Era esta a grande acusação que os fariseus e os escribas apontavam a Jesus. E Jesus, ouvindo esta acusação de que Jesus tinha prazer e dedicava tempo a estar com os pecadores, vamos tentar entender uma coisa. À luz da mentalidade judaica, os pecadores eram todos aqueles que não estavam em sintonia com a vontade de Deus. Bom, isso é uma ideia geral. Mas era como se fossem aquelas pessoas que não estavam a viver as práticas religiosas. Aqueles que, por alguma situação, estilo de vida, não viviam em conformidade com as leis. E então, diz-nos o seguinte: Jesus lhe propôs esta parábola dizendo: um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixava no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, pondo-a sobre os seus ombros, jubiloso, feliz, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá alegria por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, vou-vos dar hoje uma má notícia. Deus não está feliz. Hoje não há alegria no céu por vocês hoje estão aqui na casa de Deus. Mas vou-vos dar uma boa notícia. Hoje há alegria no céu, porque se calhar entre nós há aqui uma ovelha perdida que voltou para o rebanho do Senhor. Amém? Esse é o grande motivo de alegria e de jubilo no céu. Não são pelos 99 que precisam de arrependimento. É por aquele pecador que reconhece que está perdido e que precisa de ser resgatado. E vejam, este pastor tinha 100 ovelhas. E diz-nos que quando ele repara que uma delas se perde, o que é que ele faz? O que é que ele fez? Foi à procura. Muito bem. Correto. Mas para ele ir à procura, o que é que ele teve que fazer? Deixar as 99. Abandonou. Podemos dizer, ele arriscou tudo por causa de uma. Ele deixou as 99 no deserto. Sabem os perigos do deserto? Sabem os perigos de deixar um rebanho sem o pastor? Onde os animais selvagens poderiam atacar e não havia ninguém para defender o rebanho. E aquele pastor foi. Ele podia pensar, bom, aquela ovelha aventurou-se. Aquela ovelha não ouviu a minha voz. Aquela ovelha quis se aventurar por caminhos perigosos. Ela vai se perder. Se ela agora estiver em dificuldades, ela agora que se desenrasque, como costumamos dizer. Ela agora que se safe sozinha. Ela agora que se cuide. Foi isso a mentalidade do pastor? Não. Ele não descansou enquanto não encontrava aquela ovelha perdida. Quando a encontrou, perdida lá no meio de um rochedo, ferida certamente, o que é que o pastor faz? Dá-lhe um pontapé na ovelha, manda-lhe como um cajado, grita com a ovelha, espanca para ela aprender que não é para ali que se deve ir. Foi isso que o pastor fez? O que é que a história diz-nos a parábola? Colocou-a sobre os seus ombros. E diz-nos mais, jubiloso, feliz. Ele não foi buscar a ovelha e mandou um raspanete e mostrou ali toda a sua fúria. Já viste o que é que tu me fizeste fazer? Passar aqui o dia, a noite, ao perigo. Deixei as tuas 99 amigas ali, sozinhas, abandonadas, para te vir buscar. Tu não tens juízo e mais não sei o que. Foi isto? Não. Ele estava feliz. Não importa o motivo, a razão, a justificação, não importa o que levou aquela ovelha a sair do rebanho, a afastar-se. Para o pastor isso não importa. Para Deus isso não vai importar. Desde que tu aceites os braços amados do nosso amado Jesus e te aceites entregar por inteiro a Ele e te deixes levar, te deixes transportar por Ele para junto do rebanho.
E este, de facto, é o que Deus quer fazer connosco. Vamos abrir, marquem em Lucas, nós vamos voltar a Lucas, mas abram ao mesmo tempo agora Ezequiel, por favor. Para nós termos a ideia clara daquilo que é o desejo e a ambição de Jesus. Encontramos isso em Ezequiel, no capítulo 34. Nos versículos 11 e 12. Ezequiel 34, nos versículos 11 e 12. Diz-nos assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. É isto que o Senhor Deus quer fazer com as suas ovelhas desgarradas. Ele quer trazê-las, tirá-las do meio da escuridão. Essas que estão espalhadas por este mundo fora e que precisam de voltar para junto do rebanho. Mas a nossa história continua. E agora nós vamos ler em Lucas, no capítulo 15. E Jesus vai continuar agora com uma segunda parábola. Também ela de veras conhecidas. Encontramos no capítulo 15 de Lucas, agora no versículo 8 a 10. Nos diz o seguinte: ao qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la. E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, eu não sei como é que vocês se sentem em relação a perder coisas. Bom, meus pais estão ali, eu era um desastre quando era novo a perder coisas. Terror. E eles nem sabem metade das coisas que eu perdi até hoje. Há uma coisa que os meus pais sabem que desde pequeno eu perdia, que costumava dizer da praxe, eram os guarda-chuvas. Não havia guarda-chuva que sobrevivesse. Sempre havia um guarda-chuva que a dado momento eu perdia. Ou esqueci-me na escola, ou parava num campo a jogar futebol com os amigos e depois vinha para casa. Não estava a chover, não precisava de guarda-chuva para nada, não é? A gente só se lembra do guarda-chuva quando chove. Depois eu perdia muita coisa. E não sabem a angústia. Quando eu sabia, claro, os meus pais ficavam bravos, fartavam-se de andar sempre a comprar guarda-chuvas. A dado momento eu já levava alguns que eu encontrava na escola nos perdidos e achados, levava para ver se tentava que os meus pais confundissem com o outro guarda-chuva que tinha perdido, que eles tinham comprado com tanta atenção. Mas houve uma altura em que essa angústia foi maior. Eu tinha a minha primeira carteira. O meu pai tinha-me oferecido onde eu tinha o meu primeiro bilhete de identidade, onde tinha os meus documentos. E a dado momento, carteira, onde tinha o cartão da escola, para as refeições. Eu tinha lá tudo. E a dado momento perdi. E eu perdi por uma semana. 2 semanas, eu não sabia. E de vez em quando o meu pai me perguntava: olha, a tua carteira, preciso ver aí. E eu andava numa angústia tremenda. Eu andava desesperado, eu não dormia, não comia bem. Porque se um dia a carteira tivesse que ser procurada, ou eu não encontrava, eu perdia. Foi certamente a jogar à bola, aquilo saía-me do bolso. Eu agora se o meu pai me vai pedir por causa do BI para alguma situação, cartão de cidadão, na altura era bilhete de identidade, eu estava tramado. Mas sabe, houve uma vez, a minha mãe, numa coisa, eu tenho que dizer, eu sempre desde muito pequenino fui educado a limpar a casa e a ajudar nas limpezas da casa. E houve uma vez, numa dessas vezes, eu tive que limpar e estava a aspirar um sofá lá da sala, quando a dado momento eu tenho que tirar uma base. E o que é que eu encontro lá? Bem metida no fundo do sofá, na parte de trás. A carteira. Mas meus pais hoje, passado 40 anos, quase é que sabem, não, mais 30 e tal anos é que sabem agora. Mas pronto, perdi-me a carteira, mas ela já está, já foi encontrada. Sabem como é que eu encontrei a carteira?
Eu pensava que ela iria me aparecer assim por milagre. Um dia eu vou-me cruzar com ela. Sabem aquela questão, olha, nunca ouviram dizer que a gente procura uma coisa e que nunca encontra? E a gente, o que é que costuma dizer? Olha, não procures mais que, quanto menos esperares, ela vai quê? Aparecer. Bom, foi mais ou menos. Mas se eu nunca tivesse feito aquela limpeza, eu nunca teria encontrado a carteira. Foi a mesma coisa na história da parábola da dracma perdida. Esta dracma nós deveríamos pensar que, nos tempos bíblicos, as dracmas eram usadas, ou neste caso os pendentes, como dote de casamento. Normalmente elas tinham 10 moedas. Por isso é que nesta história ele diz-nos que esta mulher tinha 10 dracmas e de repente viu que faltava quê? Uma. E estas dracmas correspondiam normalmente a um dia de salário, dia de trabalho. Tinha valor, se calhar, os dias de hoje, nós pensamos, se calhar não tinha muito. Mas nos tempos bíblicos era muito. E mais, diz-nos que, possivelmente, ou nós pensamos, que para aquela mulher perder, da mesma forma eu penso quando eu perdi as coisas, é sinal de quê? Quando nós perdemos. É que descuido e se revela que nós dedicamos pouco a quê? Atenção a uma determinada questão. Porque se nós dedicássemos a atenção devida, nós saberíamos onde é que deixamos as coisas, onde é que foi a última vez que mexemos ou usamos uma determinada circunstância. E a realidade é que quando nós perdemos, esta mulher possivelmente não foi cuidadosa o suficiente para notar que se calhar que uma das dracmas não estava bem presa no pendente. E isto colocava-lhes um problema. Porquê é que ela estava desesperada a procurar? Ela ainda tinha 9. Porquê desesperar-se tanto ao ponto de nos diz aqui o que é que ela fez? Quando notou que a dracma estava perdida. O que é que ela fez? Acendeu uma candeia, limpou a casa de ponta a outra até encontrar a dracma. As casas nos tempos bíblicos eram um pouco iluminadas. Mas havia outra questão. Era um motivo de vergonha porque elas usavam esses pendentes quando saíam de casa. Era como se fosse um sinal de compromisso. Assim como se usa, exatamente, Manuel, o anel de casado, comprometido, as dracmas eram um sinal que aquela mulher era casada. E se ela tivesse uma em falta, sabem o que é que isso poderia significar? Era uma vergonha para a família. Porquê? Aquelas dracmas eram os dotes que se davam em casamento porque normalmente, naqueles tempos, era mais normal as mulheres serem elas a ficarem viúvas do que os maridos ficarem viúvos. E as mulheres não podiam trabalhar naquela época. E eram, o professor Rodrigo Silva até explica isso muito bem nos seus vídeos, eram aquelas dracmas que vinham a ser o sustento daquela mulher para os tempos de viuvez. Uma vez uma dracma perdida, quando o marido ainda era vivo, isso significaria o quê? Abandono. Significaria que o marido a tinha deixado de a sustentar, de a cuidar. E tinha sido abandonada. E ela não queria isso. Então ela busca a dracma, incessantemente. Ela procura com afinco. E quando ela encontra, há um motivo. É por exemplo que eu disse, quando eu encontrei a minha carteira perdida, eu não fiz uma festa, nem chamei os vizinhos, nem nada. Calei-me. Mas cá dentro estava muito feliz. Muito feliz eu estava. Esta mulher também. Porque nós sentimos a necessidade daquele objeto. Aquele objeto nós não nos sentimos confortáveis sem a presença, aquela mulher sem a presença da dracma. E eu pergunto-me, sentimos-nos nós felizes sem a presença daquele irmão aqui no meio da nossa família? Sentes tu tranquilo, sabendo que Deus um dia vai regressar e te vai perguntar: onde estão os filhos que eu te confiei? Essa pergunta vai nos ser feita. Sentem-se vocês confortáveis, descansados, tranquilos, sabendo que temos dracmas perdidas? Só que há uma questão. Esta dracma estava perdida aonde? Na montanha? Estava dentro de casa perdida. Será que eu hoje estou a falar para alguma dracma perdida dentro da igreja? Será, meu querido irmão, que temos aqui dracmas que estão aqui hoje, mas estão perdidas? Que precisam de ser encontradas?
Vamos avançar para a última história. Peço desculpa se o tempo se prolongar um bocadinho. Vamos agora ler em seguida. É uma história de veras conhecidas. Lucas 15, 11, 32. A história, como quem costuma-se dizer, é a parábola do filho pródigo, mas há quem costuma dizer que é a do pai benevolente, ou do pai amado. Nos diz a seguinte: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E diz-nos, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissoluçamente. E tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam e que ninguém lhe dava. E, tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e as alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse-lhe: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Esta é uma parábola imensamente conhecida, bem já examinada até ao detalhe. E vou dizer, o que é que pode haver aqui de novo? Esta história explica-se por ela mesma. É tão clara, é tão objetiva. Mas aqui, se nós tivermos o seguimento destas 3 parábolas, nós vamos reparar que nesta terceira parábola, a parábola do filho pródigo, Deus deixa de dar a atenção, o seu foco deixa de ser em relação a Deus, enquanto recuperador daquele que estava perdido, daquele que busca, que procura aquele que estava perdido, mas deixa atenção para as decisões do próprio pecador. O filho desta história, à semelhança da dracma e da ovelha perdida, a história começa no mesmo lugar, em casa. Estão todos em casa. Mas este filho, a minha pergunta é, perdeu-se? Ele perdeu-se. Foi passear com os amigos e perdeu-se, não sabia o caminho de volta. Não. Ele tomou a decisão de abandonar. Ele conscientemente disse: esta vida de igreja não é mais para mim. Isto não me diz nada. Os meus amigos lá de fora compreendem melhor. Eu tenho uma vida para viver. Bíblia, fé, isto são prisões à minha liberdade.
Eu sou jovem, eu quero viver. Tenho uma vida de felicidade lá fora à minha espera e eu aqui a perder o meu tempo, a aturar o meu pai, o meu irmão e a trabalhar no campo. Não. Pai, vamos fazer contas, eu quero a minha liberdade. Eu quero viver a vida. E diz-nos então que ele deixa tudo. Ele sai voluntariamente do lar, mas desperdiça a dado momento tudo aquilo que tinha sido as bênçãos do seu pai. Todos os ensinos que o seu pai lhe tinha dado. Todas, e não estou a falar só apenas de riquezas, tudo aquilo que ele tinha aprendido e recebido na igreja, me permitem a comparação, ele esqueceu-se quando estava lá fora. Esqueceu-se e abandonou, desperdiçou. Mas nos diz aqui que a dado momento, quando ele deixa e perde tudo, quando ele toma consciência da sua própria condição, nos diz-nos que ele cai em si quando? Quando é que ele cai em si, nesta história, o filho pródigo? Quando quê? Não estou a ouvir. Em que momento? Quando ele percebe que na casa do pai até os servos não vivem melhor que ele. Obrigado, meu irmão. Quando ele olha para a comida dos porcos, deseja comer a comida dos porcos e lembra-se, como é que é possível os criados da casa dos meus pais, os servos em casa dos meus pais, comem melhor que estes animais e eu estou aqui? O que é que eu fiz com a minha vida? Eu acredito, irmãos, que neste momento nós temos muitos filhos pródigos lá fora. Que se calhar neste preciso momento em que estamos aqui a falar, se calhar eu até posso estar a falar com alguém através desta transmissão online. Estão a olhar para a sua própria vida. Estão a olhar para a comida dos porcos que neste momento é o seu único mantimento. E a pensar que o fiz eu com a minha vida. Quando lá na igreja eu tinha amigos, quando lá na igreja ensinavam princípios, eu louvava a Deus, eu tinha uma vida e hoje a minha vida é o que é. Nos diz-nos que nesta história não há ninguém que foi à procura do filho pródigo. Nos diz-nos que esta história o pai ficou onde? Em casa. Mas também nos diz nesta história que quando o filho pródigo resolve voltar, e diz-nos na história que o filho pródigo quer voltar como quê? Como filho? Como filho pródigo? Ele quer regressar à casa do pai como quem? Como um servo, como um empregado. Mas ele, quando volta à casa do pai, ele tem consciência daquilo que ele tinha feito. Porque ele diz, a primeira coisa que eu vou dizer ao meu pai é: pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece o seu erro. E ao reconhecer o seu erro e conhecer tudo o que errado fez, ele regressa a casa. Mas diz-nos que o pai estava à porta. E o pai nem aguarda que o filho chegue a casa. Imagina aqueles pais que às vezes quando os filhos chegam tarde a casa, quando os pais dizem, olha, a determinada hora está, o que é que os pais estão? Os pais vão ter com os filhos? Abraçar, ai filho, voltaste. Não, estou em casa ali, à espera, anda cá que a gente já vai falar, conversar. Não, este pai foi diferente. Este pai, diz-nos a Bíblia, que corre em direção ao filho, que abraça um filho que estava a apacentar porcos. Este filho devia cheirar muito bem, certo? Ele deve ser lavado, comprado roupas novas e tudo para ir ter com o pai para casa. De certeza, foi isso que ele fez. Ele não tinha dinheiro para nada, nem para comer, quanto mais para comprar roupa nova. Ele foi como estava, roto, a cheirar mal. E aquele pai abraça-o mesmo assim. Aquele pai beija-o mesmo assim. Aquele pai chora de alegria, porque diz que este meu filho estava quê? Morto e agora está vivo. Este pai certamente orou anos pelo retorno daquele filho. Não desistiu nunca daquele filho. E no momento em que aquele filho volta à casa, não só, apesar de que aquele filho diz, eu já não sou digno, não. Ele deu-lhe as melhores roupas. Ele colocou-lhe um anel que lhe dava o poder sobre a casa. Ele calçou. Porque o estar calçado e o descalço é aquilo que diferenciava os servos dos senhores.
E mais, deu-lhe a melhor roupa e matou o bezerro cevado. Fez uma festa. Apesar que houve alguém na história que nós sabemos, o irmão velho revolta-se com a atitude do pai e sente-se injustiçado. Mas o pai tenta explicar que as suas bênçãos, tudo aquilo que era dele, sempre esteve à disposição do filho mais velho. E com isto eu queria fazer agora uma reflexão para terminarmos a mensagem desta manhã, irmãos. É que nestas 3 parábolas nós temos o mesmo problema. Qual é o problema nestas 3 histórias? Qual é o problema que nós temos aqui em mãos? Perda. Alguém que se perde. A ovelha que se perde, a dracma que se perde e o filho que decide perder-se. E pensamos muitas vezes que quando tratamos de onde é que está o nosso irmão, que hoje não está aqui, pensamos que o remédio para os trazer de volta é o mesmo para todos. É como se eu pensar que alguém está doente e o mesmo medicamento é igual para todos, mesmo que tenham a mesma doença. Bom, nós temos aqui um profissional de saúde que sabe, certamente, que apesar de todos possam ter a mesma doença, existe aquilo que nós chamamos que é o historial clínico ou outros tipos de patologias que certos medicamentos não devem ser tomados porque aquela pessoa tem um outro problema de saúde e pode criar complicações. Então, nem sempre o mesmo remédio serve para o mesmo problema, para a mesma doença. Da mesma forma que a solução para trazer aqueles que estão perdidos, irmãos, não é igual para todos. É por isso que Jesus nos dá estes 3 exemplos. Eu queria agora falar, e certamente vamos fazer uma rápida reflexão. Por exemplo, nestas 3 histórias, diferenças fundamentais. Por exemplo, quem é que sabe que está perdido no meio desta história? A ovelha perdida sabe que está perdida? Sabe ou não? Claro que sabe. Sabe sim. Ela sabe que está perdida, por isso é que ela berra por socorro. Ela está perdida, ela sabe que está perdida. A dracma sabe que está perdida? Não sabe. A dracma é um ser inanimado, não tem consciência, é uma moeda. Ela está perdida, ela sabe lá que está perdida. Ela não sabe o lugar dela. É um ser inanimado. Ela não sabe que está perdida. E está em casa, é verdade. O filho pródigo sabe que está perdido? Ele vem... Obrigado, Manuel, é verdade. Ele no início nem sabe que está perdido. Para ele está livre. Ele está bem. Só que ele toma dadamente consciência mais tarde que está perdido. Mas agora, vamos ver na questão de como voltar. A ovelha sabe o caminho de volta? Sabe? Não sabe. A ovelha precisa de ser quê? Resgatada. Precisa de ir para ser procurada. A dracma sabe o caminho de volta? Era bom, assim, que a gente se tivesse alguma coisa perdida, ele voltava. Não sabe. O filho pródigo sabe o caminho de volta? Sabe sim. E esta é a diferença entre estas parábolas. Nem todos sabem que estão perdidos, nem todos sabem o caminho de volta. Outros sabem. E a ovelha perdida, irmãos, representam todos um dia aqueles que estavam na igreja, junto do rebanho, mas que, por algum motivo, se aventuraram e não sabem o caminho de volta. Ou outros que nunca fizeram parte, mas precisam, como Jesus próprio diz, que há muitas ovelhas que pertencem a este aprisco, que ainda precisam ser resgatadas. Eles precisam que nós os salvemos. Precisam que nós nos dediquemos, assim como a história do início do sermão, na Tailândia. Alguém que se dedica a planificar, a trabalhar, a dar a sua vida, se for necessário, para salvar aqueles que estão perdidos e não conseguem regressar. É esse o nosso trabalho. Eles necessitam muitas vezes ser carregados aos ombros, como a ovelha perdida precisou de ser carregada para junto do seu rebanho. Aquele nosso irmão que hoje não está pode ser uma ovelha perdida, que precisa de ser acarinhada, precisa ser amada para ser trazida de volta. Mas nós temos também a dracma. Não têm a noção que muitos, só que este se calhar é mais difícil, porque estão dentro da igreja, a dracma perdida. Nós olhamos e pensamos que está tudo bem. A gente olha para ela está ali, mas ela está perdida. Nós precisamos ter a noção, em primeiro lugar, que essa pessoa está perdida, ou que está a perder-se.
Não sabem também como ser resgatados e nós precisamos de saber como os resgatar. Mas para nos encontrar, irmãos, assim como a mulher que precisou, era preciso pôr a casa em ordem. Para que nós consigamos descobrir as dracmas perdidas dentro da nossa própria casa, é preciso que nós dediquemos tempo a cuidar da casa. E quando nós falamos em cuidar da casa, é cuidar uns dos outros. É suprir as necessidades uns dos outros. É quando nós dedicamos tempo a telefonar ou a visitar uns aos outros. Não para querer estar aqui a saber a vida uns dos outros, mas para demonstrar o nosso amor cristão, o nosso cuidado cristão. E assim, irmãos, irão ver que nós vamos conseguir detectar as dracmas perdidas desta casa. E por fim, o filho pródigo. Tem a noção que estão perdidos ou que estão fora da igreja. Tem a noção que saem de casa. Eles sabem o caminho de volta. E ninguém precisa de os ir buscar. Eu repito, há filhos desta casa que não precisam que ninguém os vá buscar. Mas certamente precisam que muitos de nós dobramos diariamente os joelhos por eles, orando e intercedendo, para que um dia possamos ter a alegria de os ver entrar nesta casa. E eu quero terminar com uma experiência, uma história verídica. Eu vou aqui colocar outros nomes. Vou-vos contar a história do Pedro. O Pedro era um jovem desbravador na sua igreja, ativo como todos os outros desbravadores. E o Pedro tinha um jeito para as artes. Desenhava muito bem. Todos no clube gostavam de ver os desenhos do Pedro. Quando havia atividades da igreja, era o Pedro que desenhava. Ele estava ali sempre envolvido. Ele era inspiração para outros, até mais novos. Entre eles, vamos dar aqui um outro nome ficcionado, vamos ver o João. Era a inspiração do João. O João olhava para o Pedro e dizia: como o Pedro desenha bem. Eu gostava tanto de saber desenhar como o Pedro. E olhava os desenhos do Pedro. E o João era mais novo, via aquilo e dizia: quem me dera um dia ser um desbravador como o Pedro. E o Pedro foi crescendo na igreja. Foi se tornando companheiro, foi crescendo. E o João, vendo sempre e muitas vezes olhando para o Pedro, para o seu exemplo, desejando ser como ele, ter o mesmo talento, admirava muito. Mas em algum momento da vida, o Pedro começou a ter contacto com outras ideias. Ideias que começaram a baralhar a sua mente. Começaram a criar-lhe assim algumas dúvidas. E a dado momento o Pedro achou, não se sentia bem na igreja, na família espiritual que ele tinha sempre habituado a ver. E a dado momento o Pedro deixou de aparecer, um sábado, 2 sábados, e o João, que gostava de Pedro: o que é feito do Pedro? Nunca mais vimos o Pedro. E os anos foram passando. E o Pedro não voltou. E o João ficou triste e o João orava muitas vezes e pensava no Pedro, na sua família, que nunca mais os tinha visto na igreja. Mas a vida do Pedro deu voltas. E à semelhança da história do filho pródigo, um dia a vida do Pedro deu voltas ao ponto de o Pedro sentar-se e pensar a última vez que tinha sido feliz. Quando é que ele tinha sido feliz ou mais feliz? Ele procurava a felicidade. Ele lembrou-se, foi na igreja. Foi na igreja que eu encontrei, ou que eu tinha a minha felicidade. Ele começou a lembrar-se dos tempos de desbravador, ele começou-se a lembrar dos tempos nas atividades, dos amigos que ele tinha deixado na igreja. E ele disse: era na igreja que eu era feliz. E um dia, o Pedro, mesmo passado muitos anos, sem saber que havia o João a orar por ele e pela sua família, um dia o Pedro resolve, enche-se de coragem, porque é preciso coragem, irmãos.
O filho pródigo também teve que se encher de coragem. E é preciso certamente coragem. E o Pedro certamente teve coragem naquele sábado quando ele decide, passar tantos anos, surgir novamente a igreja. E quando o Pedro entra na igreja, por coincidência ou não, era um sábado de Santa Ceia. O João, a dado momento, viu o Pedro sentado nos últimos bancos da igreja. E disse, o Pedro está cá. O Pedro voltou. É Santa Ceia. Que melhor oportunidade de eu poder fazer como o pai do filho pródigo, dar um abraço. E então o João foi ter com o Pedro e disse, Pedro, vamos fazer o lava-pé juntos. E o Pedro só respondeu, mas eu não sei se devo, sou digno, se posso. Muitos anos fora da igreja, não sei se posso. Claro que podes, Pedro, anda lá, vamos lavar os pés. E houve aquele sábado que houve o lava-pés. Irmãos, eu estou a contar esta história porque eu tenho autorização para contar esta história. E desde aí, o Pedro nunca mais deixou de voltar à igreja. E o Pedro está aqui sentado. O Pedro está ali, chama-se Amilcar. Quem, como eu, cresceu nesta igreja a ver o Amilcar e tantos outros jovens. Há muitos Amilcars. Agora, se me dizer que eu conheci, aprendi a admirar, que ainda não tiveram a tua coragem. Eu a ver um Amilcar, a ver a sua família, o irmão Lourenço, não sabem a alegria que me encheu o coração. Porque eu acredito que isto não são fábulas. Isto é real. A dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo. Isto não são fábulas, parábolas, são histórias reais. E nós podemos ver aqui uma. Quantos anos, Amilcar, tiveste? Mais de 10. Nunca é tarde. Nunca digam que é impossível. Ainda há muitos lugares nesta igreja para ser preenchidos. Onde é que está o teu irmão? Onde é que está o meu próprio irmão? Estou eu a orar por ele? Estou eu a cuidar dele? Nem todos podem ser trazidos aos ombros, mas muitos podem voltar. Como a Amilcar um dia voltou, e como tantos outros Amilcares estão aqui, um dia vão voltar. E o céu, um dia, vai estar ocupado e cheio de todas aquelas dracmas e ovelhas e filhos pródigos que este mundo um dia vai deixar de ter. Não vai haver mais a história da ovelha perdida. Vai ser a história da ovelha resgatada. Não vai ser mais a história da dracma perdida, mas a dracma que foi encontrada. Não vai ser mais a história do filho pródigo, mas do filho que voltou ao lar e foi amado e esteve abraçado junto com o seu pai. Porque nestas 3 histórias, irmãos, sabem o que é que há em comum nestas 3 histórias, no fim de cada uma destas histórias? Sabem? Festa. Em todas elas houve festa. Em todas elas. O pastor reuniu os seus vizinhos e amigos e festejou por ter encontrado a ovelha perdida. A mulher que procurava a dracma perdida, no fim, juntou as suas vizinhas e amigas e vamos festejar porque esta dracma estava perdida e eu a encontrei. E o pai, quando vê o filho pródigo, o seu filho amado, a voltar de novo para junto de si, ele faz uma festa enorme. Porque diz, este meu filho estava morto e agora vive. Estava perdido e agora salvou-se. Irmãos, cabe-nos a nós também a tarefa de resgatar os nossos irmãos. Onde está o teu irmão? Deus os abençoe. Bom sábado. Deus amado, é de facto esse o nosso desejo, estarmos junto a Ti eternamente. Nós sabemos, Senhor, como Tu mesmo afirmaste, que o céu rejubila de alegria quando um dos Teus filhos se arrepende
Quando uma das ovelhas é resgatada, como uma das dracmas é perdida, ou como um dos filhos pródigos volta ao lar, há alegria no céu, há rejubilo. E nós, Senhor, queremos fazer parte dessa festa enorme que um dia Tu irás preparar nesse lar eterno que nós aguardamos. Esse lar que vai ter essa mesa, esse banquete, essa ceia preparada e onde nós queremos, Senhor, que todos os nossos irmãos, mesmo aqueles que hoje ainda nos faltam, possam também ocupar os seus lugares na pátria eterna. Ajuda-nos, Senhor, prepara-nos, motiva-nos para essa missão e que o nosso egoísmo, que o nosso conforto não se sobreponha, Senhor, ao nosso espírito de missão, que é de cuidar daqueles que são os nossos irmãos, que é de velar por aqueles, Senhor, e olhar por aqueles que precisam da nossa amizade, das nossas orações, do nosso apoio. E ao Senhor, que ao sairmos agora da Tua casa de oração, que o Teu Santo Espírito não nos abandone, não nos dê a paz necessária, até que nós tomemos a decisão de trabalhar por aqueles a quem nos confiaste, Senhor. Que agora nos possas dar uma continuação de um bom sábado. Em nome de Jesus te ouço suplicar. Amém.